O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriel e a morte, voz Bruno Correia. 10º dia. Belém, a casa do plano. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Assim diz Lucas em 2:1, narrando o grande acontecimento da Natividade. Deus se serve das causas segundas, que a nós nos parecem frutos do acaso, para cumprir os seus desígnios. O profeta Miqueias tinha profetizado que o Messias nasceria em Belém, e o Senhor se serviu dessa circunstância para que Jesus nascesse justamente ali. Belém, que significa casa do pão. Reparemos na referência eucarística. Era uma aldeia situada a 7 quilômetros de Jerusalém. Hoje em dia é uma cidade pequena em crescimento constante, pois está quase unida à grande cidade. Na Bíblia, Belém é mencionada muitas vezes. De lá saiu Noemi com seus 2 filhos casados, que morreram sem deixar herdeiros. Depois, Noemi voltou à sua terra natal, acompanhada pela moabita Ruth, uma de suas noras. O relato bíblico, no livro que deve o nome de Ruth, menciona com admiração a opção dessa estrangeira. Convidada por Noemi a voltar à sua casa, Ruth fez uma escolha arriscada de fé. O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Ruth 1,16. Ela se casara com Boaz e será digna de fazer parte da genealogia do Messias, tornando-se bisavó de Davi. Em Belém, Davi será ungido rei por Samuel, quando ainda reinava Saul na presença de seus irmãos. São grandes acontecimentos para um povoado tão pequeno. O maior deles, porém, tornará Belém conhecida em todo o mundo. Será o nascimento de Jesus. Na ocasião do recenseamento, José é acompanhado por Maria. Notemos que as mulheres não eram obrigadas a inscrever-se os seus nomes. Talvez José não quisesse se separar de Maria na iminência do parto, ou talvez quisesse inscrevê-la no censo entre os componentes da família de Davi, para que o menino também estivesse entre os membros da família. Não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2,7. Creio que a escolha dos santos genitores foi ditada pela conveniência, levando-se em conta o evento que estava para realizar-se em Maria. É certo que os parentes, tão hospitaleiros entre os hebreus, os teriam acolhido, mas as casas tinham apenas um cômodo, no qual se estendiam tapetes durante a noite para descansarem todos juntos. Logo não era a melhor solução. Na caravana havia acomodações, mas eram pagas e, consequentemente, não adequadas para os pobres. Eles poderiam abrigar-se sob o pórtico, junto com os demais, mas essa solução também não era satisfatória. Seria melhor uma gruta isolada, onde os pastores e o gado se abrigavam em certas ocasiões. Era um local pobre e discreto, tranquilo. É aqui que nasce Jesus como um miserável, diríamos. No entanto, quanta majestade ao seu redor. Ainda hoje, contemplando Belém, desde o campo dos pastores, especialmente na hora do pôr do sol ou à noite, ficamos encantados com a paisagem rodeada de colinas, a vegetação e o céu sempre azul. Jesus era recebido, acima de tudo, pelos 2 corações mais puros do mundo. Os bizantinos expressam isso tudo com uma belíssima oração natalícia. O que oferecemos, ó Cristo, por ter surgido na terra feito homem? Cada criatura criada por ti te oferece o seu reconhecimento. Os anjos, o canto. Os céus, uma estrela. Os magos, os presentes. Os pastores, sua admiração. A terra, uma gruta. O deserto, uma manjedoura. Mas nós te oferecemos por mãe, a Virgem Maria. São Francisco, com uma grande sensibilidade, quis reproduzir a cena da Natividade. Assim difundiu os presépios que contemplamos nestes dias nas igrejas, nas casas
e com frequência nas mesmas praças, nos caminhos e nas vitrines das lojas. Repetimos com confiança em meio às preocupações que nos angustiam as consoladoras palavras de Isaías: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías 9:5. O Filho de Deus. Maria brilha mais do que nunca no Natal, por sua máxima elevação, Mãe de Deus. No Evangelho nunca lemos essa expressão, mas Maria é considerada e chamada continuamente Mãe de Jesus. E disse claramente que Jesus é Deus. Quando, portanto, os primeiros escritores cristãos usaram o termo Theotokos, Mãe geradora de Deus, não encontraram nenhuma oposição. Foi Nestório que se opôs a esse título, pois havia incorrido em um erro cristológico. Acreditava que em Jesus havia duas pessoas, a humana e a divina, e Maria era mãe apenas da pessoa humana, somente de um homem. Surgiu então a polêmica que estabeleceu o Concílio de Éfeso no ano 431. A preocupação do concílio foi, principalmente, cristológica. Definiu que em Jesus há uma única pessoa, a pessoa do Verbo, que, encarnando-se em Maria, associou a natureza humana à divina. Consequentemente, Maria é a verdadeira Mãe de Deus, já que seu filho é realmente Deus. Para não incorrer em erros, é importante compreender adequadamente esta verdade. A intenção nunca foi fazer de Maria uma deusa. Ela segue sendo uma humilde criatura como nós, que teve a necessidade de ser redimida em Cristo. Esse título tampouco significa que Deus precise de uma mãe que transmita a divindade. O título de Mãe de Deus é um título cristológico. Significa que Jesus, nascido de Maria, é verdadeiro Deus. Com esse título se afirma que Jesus é Deus desde o primeiro instante de sua concepção. Por isso, Maria é mãe de um filho que é Deus, e por isso a proclamamos com razão, Mãe de Deus. Esses conceitos são muito claros para os católicos, mas devemos saber expressá-los com exatidão, para responder às eventuais objeções. Acrescentaremos que nem mesmo os ortodoxos e os protestantes têm dúvidas sobre os dois principais dogmas marianos definidos desde a antiguidade, anteriores a qualquer cisão: Maria, Mãe de Deus, e Maria sempre Virgem. As dificuldades, especialmente para algumas confissões da Reforma Protestante, estão relacionadas aos dois últimos dogmas marianos mais recentes, a Imaculada Conceição e a Assunção. Em relação a essas verdades, têm posições diferentes. Várias confissões as propõem como uma possibilidade no qual se pode ou não crer. Porém, talvez a maior dificuldade venha de outros títulos marianos que atribuímos à Virgem e do culto que lhe prestamos. Reflexões sobre Maria. O dia do nascimento de Jesus certamente foi um dos mais jubilosos de sua vida, e por isso não sentiu as agruras de sua situação precária. A grandeza de Maria, Mãe de Deus, não tomou nada de sua humildade, de seu hábito de atribuir tudo ao dom gratuito de Deus. Por isso ela se oferece a nós com seu encanto maternal. Sobre nós, pensemos na alegria do Natal, com sentido religioso para agradecer ao Pai, adorar o Filho e nos abrirmos à iluminação do Espírito Santo. Podemos refletir sobre a acolhida que dispensamos a um Deus feito homem. É importante saber enxergar a humildade de sua vida para compreender que ele veio para nos salvar e redimir. Quando voltar no esplendor da glória, virá para julgar e dar a cada um o que cada um merece. Confiemo-nos na Mãe de Deus, para que nos faça conhecer cada vez mais o Filho de Deus e o seu próprio Filho.